Diga assim: Deus me escolheu, Deus me salvou para trabalhar para Ele, queridos. Deus nos salvou não porque mereçamos, amém? Mas porque esse era o seu plano, muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a bondade para conosco por meio de Jesus Cristo. Irmãos, antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos salvado, não porque a gente merecesse, mas porque Ele já tinha um bom caminho, que era para a gente fazer as boas obras. Essa palavra é muito forte, irmão. Você não foi salvo pelo serviço, mas você foi salvo para quê? Para o serviço. Nenhum tipo de serviço que eu faço me dá salvação. Eu não fui salvo pelo serviço, mas eu fui salvo para o serviço. Amém? Para o ministério, para servir as pessoas. O meu serviço não me salva, mas porque Jesus me salvou e eu sou constrangido pelo seu amor a servir e amar meus irmãos e levar salvação através da missão e servir os irmãos que já se converteram. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o seu serviço. 4. Slide 4. No reino de Deus, olha isso é fantástico, irmãos. No reino de Deus, você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Olha aqui simplesmente para formar uma família, que é uma grande bênção, amém? Para ter um trabalho normal, mas nós estamos aqui para cumprir um papel do reino de Deus. Aonde? Na minha família, na minha atividade. Todo mundo aqui tem uma atividade. Tem ou não tem? Tem até um emprego. Mas olha aqui para mim. Aqui tem servidor público, amém? Tem empresário, tem profissionais do comércio, tem pessoas que trabalham em casa. Aqui tem gente que faz as mais diversas atividades. É ou não é? Ninguém faz aqui. É raro ter pessoas que fazem, quando a igreja cresce, aí que tem certos segmentos, né? Tem várias pessoas que trabalham numa mesma atividade. Mas aqui, Deus reúne pessoas de várias camadas da sociedade, né? Trabalham por conta própria. E aí Ele traz para cá, para a gente cumprir um papel, para a gente cumprir uma missão no reino de Deus. Diga-se, tem um lugar no reino de Deus, um propósito. Aí você é abastecido de Deus, de direção, de sabedoria, de unção. Você é abastecido de Deus. Para quê? Para você cumprir seu papel. Onde é meu campo missionário? Onde é meu campo de serviço? As pessoas que você interage, lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua família. Amém, queridos? Quantos são comigo aqui? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou, leia comigo aí, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Um propósito que nasceu na eternidade. Amém, queridos? E que propósito é esse? Muitas vezes eu me lembro que eu era um jovem e eu ficava meio confuso. Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu ministério? E quantos já ficaram nessa confusão assim? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Aonde que eu posso, Senhor, te servir? E eu vou te responder isso agora, para você ter clareza no teu chamado, no teu propósito e no teu ministério. Diga para o seu irmão: você quer servir a Deus? Sirva o seu próximo. Quando você serve, você está exercendo o seu ministério. Simples assim, irmãos.
Simples assim. É uma santa vocação servir. Jesus disse: olha, eu estou transicionando aqui, o meu ministério foi: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí, eu dou esse ministério para vocês: sejam servos de todos, sejam ministros, amém, queridos? E aí fica tudo mais simples. Quando você compreende que você tem um papel, uma função no reino de Deus, isso vai trazer uma relevância, uma extrema importância, um valor, amém, queridos? Para você. Cara, eu fui incluído no teu plano, Deus. Eu sou um representante teu, eu fui criado para servir. Você é tomado de um valor que você nunca mais vai andar se sentindo inferiorizado, necessitado de autoafirmação, amém, queridos? Porque você já está na sua posição, no seu papel. E aí, comprar a sua salvação, olha aqui para mim, escute bem isso: comprar a sua salvação custou a Jesus a própria vida dele, e ele te salvou com esse preço altíssimo. Ele deu a própria vida dele. Quanto custou a minha salvação, a tua salvação? A vida de Jesus. E ele deu a vida dele para me salvar. Sabe por quê, queridos? Para que eu e você glorifiquemos a ele no nosso próprio corpo, através do nosso serviço, amém? É isso que Paulo está falando ali, ó, 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por, coloca na tela aí, 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga para o seu irmão aí: você não é mais de você mesmo. Deus comprou você quando Ele te salvou, e agora você vai glorificar Ele através do teu corpo, do teu espírito. Teu espírito vai andar conectado com o Espírito de Deus, e aí você vai servir a Ele. Como, pastor, que eu sirvo a Deus? Servindo lá na minha casa, servindo lá no meu trabalho, glorificando a Deus no meu corpo, através das minhas atitudes, através do meu procedimento, do meu comportamento de dar água. Essa semana aí tá uma grande polêmica. Um juiz que expulsou um advogado, porque o advogado pegou a cliente dele que estava passando mal na audiência e levou um copo com água. E aí o juiz, de maneira abusiva, autoritária, mandou o advogado se retirar da audiência. Já pensou? Que magistrado é esse? Que reprimiu um advogado que está na mesma paridade, no pé de igualdade. Juiz, advogado e promotor estão iguais. Pelo menos a isonomia constitucional, né? Quem já foi numa sala de audiência assim? Na justiça. É um lugar difícil, né? É um lugar tenso, é um lugar ruim. E aí, queridos, eu quero te dizer que no teu ambiente de trabalho, você vai servir as pessoas. E quando você está servindo lá, você está exercendo seu ministério. Amém, queridos? Não servimos a Deus por causa de culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Irmãos, o que Jesus fez por mim e por você. Tem uma canção do Ricardo Robortella, que aquela canção eu já chorei demais. Se Ele deu a própria vida, porque eu não daria a minha? Se Ele deu o seu coração, porque eu não daria o meu para Ele? Não é por culpa, não vou fazer a obra de Deus para eu pagar meu débito aqui para Deus, que eu tô com um filme queimado com Deus. Eu vou fazer aqui a obra de Deus para me tentar melhorar meu filme, entendeu? Usar a obra de Deus. Paulo diz: porque o amor de Cristo me constrange
É por isso que eu me movo. É porque Ele me amou, Ele se entregou, Ele deu tudo. E agora Ele quer que eu me doe para outras pessoas. E é isso que me movimenta. Amém, queridos? Então diga, não é por culpa que nós servimos a Deus. O teu e o meu pecado já estão pagos, 100%. O que você cometeu hoje, o que você vai cometer amanhã, porque a gente peca por acidente, a gente é santo que luta contra o pecado, amém? A gente não vive na prática do pecado, a gente é um santo que todo dia está lutando contra o pecado, de vez em quando a gente falha, mas já está pago, já está quite, amém? E outra coisa, não é por medo ou obrigação, ó, tu tem que servir a Deus, é obrigado, se tu faltar hoje, faltou hoje, hein? Já vai ser punido, uma sanção agora, ficar no cadeirinha do pensamento. Não, irmãos, Deus sabe quando você pode, quando você não pode. Quantos estão comigo, irmãos? Deus sabe que a gente tem limitações, tem hora que dá, tem hora que não dá. Claro, eu vou honrar minha liderança e vou dizer, irmão, hoje não dá. Amém? E a liderança tem que ter maturidade para dizer, não, irmão, Deus abençoe, que você aí viva aí a sua vida, mas conte comigo também. Amém, queridos? Somos parceiros, fazendo a obra de Deus por amor, não é por medo. Ai, se eu não for, e agora eu não fui, meu Deus, que vão pensar de mim? Não pensar nada, irmão. Se pensar também, Deus conhece teu coração, conhece o meu, conhece ou não conhece, irmão? E aí, diga, obrigação, obrigação, obrigação. Irmão, nem com carteira CLT assinada, tu não pode chegar com o teu funcionário que tem dever, é uma contraprestação, né? Tu contratou ele para ele fazer ali, e aí ele faz, aí a contraprestação é a tua remuneração, tu paga ele. Tu ainda tem que fazer esse camarada se conscientizar, treinar ele, capacitar ele para ele desenvolver melhor o trabalho dele, porque até pagando, tu vira a costa, ele vai enrolar. É ou não é, queridos? Aí ele pensa que a empresa, se ela tiver lá, não está segura, se a empresa quebrar, quebra ele, nem indenização ele vai ter, mano, que aí vai para a justiça do trabalho, vai enrolar aí. E aí, queridos, diga, por obrigação, não, por amor. Nós lhe devemos a vida. Quantos devem a vida para Jesus? Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente faz sentido e o nosso futuro está seguro, irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você e eu não precisamos ficar sem dormir pensando no amanhã. Você está seguro, a tua casa está segura, você está caminhando para o céu, você não vai para o inferno, você está caminhando para o céu, amém? A tua casa vai para o céu. Teu futuro está seguro aqui na terra. Deus vai cuidar de você, da sua família. Aonde tem o filho, tem o pão. Eu ouvi uma frase ontem. Quando vem o filho, ele já vem com o pãozinho dele debaixo do braço, que Deus já proveu. Amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus vai cuidar do teu filho. Não tenha medo de ser pai, de ser mãe. Quando vem o filhozinho, já vem o pãozinho que Deus já dá. Com o menino, já vem? E aí, queridos, à luz dessas vantagens incríveis, extraordinárias, por causa, olha o que Romanos capítulo 12, versículo 1, eu vou ler na linguagem de hoje. Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Por quê? Por causa das misericórdias de Deus. Por causa, irmãos, por causa da grande misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia? É Deus não dar aquilo que eu mereço. Eu merecia o inferno, e aí Deus me dá o céu. Eu merecia a condenação, e Deus me dá o perdão. Eu merecia ser cheio de demônio, porque o que eu fazia era pecar, mas Deus diz assim, ó, eu vou te dar o Espírito Santo.
Você não vai ser cavalo de Satanás, não. Você vai ser um templo do Espírito Santo. Isso é misericórdia. O Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. Isso é grande misericórdia. E por causa de tudo isso, dessas vantagens todas, eu vou oferecer a minha vida completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao quê? Ao serviço, ao ministério. Amém, queridos? Quantos estão sendo edificados, irmão? Essa palavra, eu não consigo viver sem servir os meus irmãos, sem servir a Deus, amém? Porque eu fui capturado por esse chamado, e não é um peso, não é, requer esforço. Eu falo aqui sempre, né? Tempo, esforço e recurso. 3 coisas para servir a Deus: tempo, esforço e recurso. Mas ao mesmo tempo é um sacrifício agradável, amém? Nosso corpo. E para encerrar, o apóstolo João, ele nos ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos. Olha aqui para mim, eu li, mas eu vou te explicar. Toda vez que você é amoroso com alguém, que você abençoa, que você favorece alguém, que você cuida de alguém, que você se importa com alguém, você está dizendo assim: no mundo espiritual eu sou verdadeiramente salvo. Amém, queridos? Olha o que 1 João 3,14 diz. Próxima tela, Davi. Daqui a pouco vai ser a Mariana passando essa tela, aí eu vou dizer: próxima tela, Mariana. Amém? E aí, 1 João 3,14, o que é que diz aí, irmãos? Ele disse: sabemos que já passamos o quê? Da morte para a vida. Salvação. É a salvação, não é? Quando? Que eu sei que eu fui salvo, que eu passei da morte para a vida. Aí ele explica: porque amamos os nossos irmãos. E o amor é traduzido através do nosso cuidado. Discipulado é amor. Amém? GC é amor. Você ligar para alguém que ninguém está nem aí para ela, a família dela não dá nem valor para ela, a sociedade. Quantas pessoas marginalizadas, a gente pensa que marginal é criminoso, que não tem dinheiro, que não tem nada. E aí você liga e dá atenção para ela, e visita ela e fala para ela: meu irmão, vai ter o GC, vamos lá. Isso aí é amor. Isso é sinais. É sinais de salvação, amém? É as credenciais da salvação. Quando que eu sei que eu passei da morte para a vida? Quando eu amo os meus irmãos. E concluindo, se não tenho nenhum amor pelos outros, se eu não desejo ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, eu deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Forte, né? Forte demais. Se eu só penso em mim, se eu não estou nem aí para ninguém, se eu não me preocupo com ninguém, se eu não olho para a necessidade de ninguém, se eu só estou preocupado comigo, com as minhas necessidades, com os meus interesses, eu devo me questionar, me perguntar: será que Cristo realmente está na minha vida? É muito forte, né, queridos? É pesado, é um negócio assim que o caboclo fica: eu vou mudar. Ou se você já está nessa visão do ministério, parabéns para você, amém, queridos? Você não está perdendo, você não está sendo bobo, que às vezes a gente pensa, né? Estou sendo um bobo aqui, um bobão. Não, você está no propósito eterno de Deus, amém, queridos? E eu sei que tem pessoas aqui que estão servindo a Deus há muito tempo. Você não está perdendo, não, você está ganhando, você está construindo riquezas e tesouros e coisas de um quilate, queridos, que brilha
no trono de Deus. Tem muita gente que aqui na terra está fazendo coisas centradas em si, mas que lá no céu ninguém nem sabe. Jesus vai dizer: nem te conheço. Parta, sai de perto, mano, vaza. Mas você está com os holofotes do céu, quando você está lavando os pés de algum irmão, se doando, se dedicando a alguém, pegando a toalha, amém? Enxugando ali, fazendo algo. E o GC é lugar de servir, amém? Por isso que a gente está no GC.